Olá, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha aí um dia com muita saúde e muita paz. E no programa de hoje, nós vamos comentar de números da safra 23-24 que não são nada animadores, infelizmente. Vamos falar de vagas de emprego no final do ano passado. Vamos comentar do uso de defensivos agrícolas no Brasil no ano de 2023. Você vai acompanhar uma reunião que aconteceu na FAEG sobre o futuro das condições climáticas e do setor produtivo agropecuário. Você vai ver que o cenário da colheita da atual safra é imprevisível. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de números da safra 23-24, que infelizmente não são nada animadores. A diminuição nas colheitas de soja e milho pode resultar em um impacto na casa de 17 bilhões de dólares na balança comercial brasileira, com os preços mais baixos dos grãos desestimulando a produção para o mercado externo. As perspectivas desfavoráveis para as safras de soja e milho no Brasil estão projetadas para influenciar negativamente a balança comercial brasileira. Considerando as projeções atuais de preço, produção e exportação para ambos os grãos, milho e soja, a PINE Agronegócios estima uma perda de 17,7 bilhões de dólares na balança comercial agora neste ano, representando uma diminuição de basicamente 5% em relação ao encerramento do ano anterior. O preço médio mais baixo da soja e também do milho, esse preço tende a desencorajar os produtores rurais a direcionarem a sua produção para o mercado externo, dependendo da margem de lucro. Simultaneamente, essa redução de preço ela pode conferir uma maior competitividade ao produto brasileiro quando a demanda está aquecida. Pelo menos é o que destaca a PINE no seu último relatório. De acordo com os cálculos da empresa, o preço médio da soja reduziu 52 centavos de dólar por quilo no ano passado, para uma projeção de 43 centavos por quilo agora neste ano. Quanto ao milho, o valor diminuiu 24 centavos de dólar por quilo para 22 centavos de dólar na mesma comparação. Apesar do impacto negativo na balança comercial, a PINE sugere que o resultado projetado para este ano representa uma leve correção em relação aos últimos 2 anos, nos quais a produção e as exportações superaram a média. Algumas empresas privadas projetam uma safra abaixo de 150 milhões de toneladas. Quanto ao milho, cujas estimativas são preliminares, a produção brasileira é esperada para totalizar aí na casa de 117 milhões de toneladas, uma redução de 11% em comparação com a safra anterior. E agora vamos falar de vagas de empregos no final do ano passado. Esses dados, eles constam do relatório elaborado pelo Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, a partir de dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o novo CAGED. No último mês de dezembro, o setor agropecuário brasileiro encerrou 53.660 vagas de emprego. Isso emprego formal. De novembro para dezembro, as admissões do setor tiveram queda de 24,6%, enquanto os desligamentos registraram uma alta de 11,4%. E nesse período, houve aí 62 mil contratações e 115.700 desligamentos.
Em contrapartida, no comparativo com dezembro de 2022, as admissões cresceram 6,7% e os desligamentos 3,7%, possibilitando um aumento de 3,5% ou 1.483.000 vagas nos estoques. Ao fim de dezembro, haviam 43.928.000 postos de trabalho com carteira assinada ativos no país. As atividades de apoio à agricultura e também do cultivo da cana-de-açúcar foram as que mais encerraram vagas em dezembro. O saldo dessas atividades foram 6.112 de apoio à agricultura e 6.121 vagas para o cultivo da cana. Serviço de preparação de terreno e também de cultivo de laranja também se destacam, com o encerramento de 4.800 e 4.688 postos, basicamente nessa ordem. Juntas, essas 4 atividades, apoio à agricultura, cultivo de cana, preparação de terreno e cultivo de laranja, representaram mais de 40% das vagas encerradas pelo setor nesse período. E agora vamos falar do uso de defensivos agrícolas aqui no Brasil, isso no ano passado. Uma pesquisa recente encomendada pelo Sindiveg, Sindiveg é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, revelou que a área tratada com defensivos agrícolas no Brasil teve um aumento significativo de 3,7% em comparação com a safra anterior. Esses resultados dessa pesquisa, realizada pela KNTech Brasil, destacam a influência da expansão da área cultivada de soja e também das condições climáticas favoráveis no sul do país durante a safra 23-24. De acordo com os dados levantados durante o segundo semestre do ano passado, um total de 811.000 toneladas de defensivos agrícolas foi utilizado no controle de pragas, doenças e plantas daninhas, considerando o número de aplicações necessárias por situação. Desse montante, 49% correspondem a herbicidas, 24% a fungicidas, 18% inseticidas, 1% tratamento de sementes e 8% de outros produtos. Esses números representam o tratamento de aproximadamente 1 bilhão 250 milhões de hectares, impulsionado pela expansão da área cultivada. A projeção desenvolvida pelo Sindiveg, ela considera a metodologia PAT. PAT é produtor por área tratada, que leva em conta o volume efetivamente utilizado pelo produtor rural e o número de aplicações de defensivos na área cultivada. A pesquisa também revela que o aumento da área controlada com nematóides na cultura da soja deve ser aí por volta de 26% e os de percevejos na faixa de 8,8%. A cultura da soja, que representa 55% do total da área tratada, deverá refletir um crescimento de 6,5% na safra 23-24. O uso de fungicidas premium aumentou 7,9%, enquanto os de fungicida protetores aumentou 32%, ambos em uma área cultivada de 45 milhões de hectares, refletindo uma expansão de 4% em relação à safra 2022-2023. E agora você vai ver que o cenário da colheita da atual safra, ele é imprevisível. A temporada de colheita de soja está se iniciando sob um cenário de contrastes marcantes em nosso país. Conforme indicado pelo último relatório do Monitor de Lavoura do Grupo de Observação da Terra, Monitoramento Agrícola Global, que é o GEOGLAM, desde setembro até início de dezembro,
nós enfrentamos um período desafiador marcado por falta de chuvas e altas temperaturas em grande parte do Brasil. Essas condições adversas impactaram negativamente o desenvolvimento inicial de nossas lavouras de soja, levando a um início de temporada sob condições mistas. A boa notícia é que as chuvas regulares retornaram e existe uma expectativa positiva de recuperação nas condições das lavouras à medida que avançamos para a fase de colheita. Esse retorno das chuvas é um alívio bem-vindo e deve contribuir para melhorar os rendimentos em áreas anteriormente afetadas pela seca. Importante ressaltar que no panorama atual, mais da metade das lavouras de soja monitoradas no Brasil estão classificadas como atenção no sul do país. Apesar dos desafios impostos pelo excesso de chuvas, as condições são favoráveis e isso demonstra a resiliência e a capacidade de adaptação de nossos produtores diante de extremos climáticos. E depois do intervalo, você vai acompanhar uma reunião que aconteceu na FAEG e foi comentado sobre o futuro das condições climáticas e do setor produtivo agropecuário. Nós voltamos já, é um minuto só. Sexta-feira, carnaval tá aí. É importante que você vá para a folia ou para o descanso bem informado. Então se liga no Jornal do Meio-Dia. Estamos acompanhando a chegada das doses da vacina contra a dengue. A distribuição já acontece nesta sexta, quando os secretários de saúde dos municípios se reúnem para definir as estratégias de imunização. Eu, Luciana Finhold, conto com a sua audiência. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do Goianão. O Serradora de Esportes leva até você a melhor informação sobre todas as modalidades na televisão e também no rádio. Ouça de segunda a sábado os boletins do Serradora de Esportes na 99,5 FM e na rede Serra Dourada. Oferecimento Casa do Marceneiro Gemade. Precisou? Aqui tem. Pensou em peças de qualidade? Vem pra Takagi. 62 34 32 10 10. Trator tem. A solução em peças para seu trator e motores a diesel também. 4006 8888. Serviço de box de pintura expressa, a Saga Toyota tem. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Senar Goiás, a maior escola da terra. O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Pode ter certeza que a madrugada aqui nunca mais será a mesma. Segunda-feira tem Flow aqui na tela do SBT. O programa que você vai assistir conversas sobre política, religião, vários outros assuntos aí. Não perde. Na terça, um debate de ideias e teorias. Este é o Inteligência Limitada. Apertem os cintos porque toda quarta-feira a gente te leva para outro planeta. Esse é o Vênus. A gente também tá aqui para deixar um ótimo recado para vocês. Toda quinta-feira tem um bate-papo bem alto astral aqui no podcast Papagaio Falante. Às sextas entramos aí na sua casa com um bate-papo descontraído com as celebridades. Nós somos do Pod Delas. A partir do dia 26, após o Operação Mesquita, estreia o SBT Pod Night. Nós estamos de volta e você vai ver agora uma reunião que aconteceu lá na FAEG, onde foi discutido a influência das condições climáticas, principalmente nos setores da pecuária de leite e também da pecuária de corte. Confira.
O setor produtivo brasileiro, o setor agropecuário, vem vivendo momentos complicados. Desde o ano passado, que a situação climática no país é uma situação que está preocupando e preocupando muito. Ou melhor, nós temos hoje regiões que estão basicamente derramando água, nós temos regiões basicamente que não está chovendo. E isso, infelizmente, contribui para a queda econômica, para a queda de produção de grãos e para o aumento do preço dos alimentos. As condições climáticas que ora imperam no nosso país vêm causando, sim, muita preocupação, principalmente sabendo que o setor agropecuário é o setor mais importante da nossa economia, é quem segura as pontas do nosso país, é um setor que mais emprego gera, enfim, nós estamos à mercê das condições climáticas. Nós estamos vivendo realmente um momento muito delicado, muito difícil no que diz respeito à produção de comida. E até hoje o setor agropecuário brasileiro, ele garantiu comida na mesa do brasileiro e garantiu também que mais de 150 países recebam os produtos que nós produzimos. E preocupados com essa situação delicada que nós estamos vivendo nesse momento, em relação a essas condições climáticas, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG, está fazendo uma reunião para tentar mostrar para o setor produtivo, principalmente para os produtores, que a situação é realmente uma situação muito delicada. Nós corremos o risco de ter aí até desabastecimento de alimentos e corremos o risco também de termos aí um custo elevado da nossa comida, daquela comida que vai na mesa do brasileiro. Isso nos traz uma série de preocupações, né? Se nós avaliarmos toda a economia do estado de Goiás, hoje o que o agro representa, o Brasil não é diferente, 1/3 do PIB, 40% quase 40% dos empregos, metade das exportações brasileiras vem do setor agropecuário. E os efeitos climáticos, sem dúvida nenhuma, eles têm afetado muito a produção brasileira. Chuvas em excesso em algumas regiões, falta de chuva em outras regiões, o que vai ocasionar uma quebra de safra aí talvez em torno de 15% a nível do Brasil. Em Goiás nós realizamos uma expedição baseada numa metodologia da Embrapa e outras instituições, a qual a previsão é de 15% a 23% de quebra. É muita coisa. Muita coisa. Nós devemos aí chegar à cifra de 4 milhões de toneladas de grãos a menos. Aí as pessoas também pensam assim, o prejuízo do produtor rural. Não. Lê do engano, o prejuízo é de toda a sociedade. Esse produto, ele não vai ser transportado, esse produto não vai ser industrializado, esse produto não vai gerar emprego, esse produto não vai gerar impostos, esse produto não vai abastecer as prateleiras dos supermercados, não vai ser exportado, enfim, é um prejuízo para toda a sociedade. Então é esse momento onde que nós precisamos ter uma atenção redobrada no sentido de nós buscarmos políticas públicas adequadas para socorrer emergencialmente. Porque a palavra socorrer emergencialmente muitas vezes soa assim como uma choradeira, aquela coisa toda. Mas nós ainda no Brasil não temos uma política agrícola adequada com seguro rural eficiente. Você veja bem, hoje no Brasil nós temos aí o orçamento desse ano para o seguro rural foi de 900 milhões. Nos Estados Unidos são 8 bilhões de dólares ao ano. 40 bilhões para menos de 1 bilhão. É muita coisa. É a diferença muito grande, 5%. Então, portanto, precisamos evoluir no seguro rural, né? Precisamos evoluir em outras áreas para que a gente possa efetivamente dar essa segurança ao produtor rural. E vai além, né? Agora, se nós analisarmos bem, nós estamos aí sob o efeito do El Niño. Ele deve perder força até o final de abril, zera. Aí nós vamos ter o efeito Laninha, que é o efeito contrário, bastante chuva. Só que nós temos um período seco no meio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E aí, se a pecuária, por exemplo, não se precaver, se a pecuária ela não tiver ali a sua reserva de comida... E está em cima da hora, né? Está em cima da hora. De silagem, de feno. Como que o pecuarista de leite, de corte, ele vai enfrentar esse período seco? Além do que também a questão da própria água. Tem municípios em Goiás que simplesmente não choveu. Não choveu. Né? Aí vem o pessoal das redes sociais, aquele pessoal valentão das redes sociais, né, que entendem... Entende muito. Entendem da pamonha no prato. Nem na paia do milho eles não entendem.
Ah, que desmatamento. O efeito é um efeito global, são efeitos climáticos globais, o Laninha, El Ninho, são efeitos globais, onde as pessoas, em vez de falarem tanta asneira, poderiam estudar um pouco, né, pesquisar, falar com algum cientista, pesquisar o YouTube. O YouTube tem muita coisa boa lá que se aproveita. Em vez de escrever bobagem nas redes sociais, vai procurar isso e ver e entender um pouco o que é a atividade agropecuária. Então é isso que nós estamos fazendo, Toninho, alertando aos nossos produtores, alertando aos pecuaristas, né, façam a sua reserva de comida, para que a gente possa, no mínimo, mitigar um pouco aquilo que está por vir. Tomara que não venha, tomara que esse diálogo nosso aqui seja um diálogo apenas de um alerta, mas ele tudo indica que sim. Tudo indica que sim, não é nós que estamos falando, é a ciência que está falando. É verdade. O CIMEGO aqui, que é da Secretaria de Meio Ambiente, tem errado muito pouco nas questões climáticas, né, para que a gente possa enfrentar. Nós vamos enfrentar a escassez de água, nós vamos enfrentar problemas de incêndios, não é? Aí lá vem de novo os bonitão, né? Tacaram fogo. Quando que você ouviu um pecuarista, um produtor rural... Nunca. Tacar fogo na palhada? Eu não sei nem o que você vai falar, mas nunca. Tacar fogo na palhada ou tacar fogo no seu capim, só se for doido. Agora, um desavisado que joga uma bituca de cigarro na beira do asfalto, de repente... Então, são coisas que nós não temos que ter medo de falar. Nós temos que enfrentar isso e falar a todos eles. Gente, nós vivemos numa comunidade, nós todos somos goianos, nós todos somos brasileiros. Uns trabalham na atividade agropecuária, outros trabalham na atividade industrial, outros no comércio. Mas todo mundo depende do agro. Para pôr o alimento na sua mesa todo dia. Então são alertas extremamente importantes e aqui a gente não pode deixar de agradecer aos nossos parceiros, a Embrapa, a Secretaria de Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, enfim, a todos para que a gente possa minimizar os efeitos prejudiciais daquilo que está por vir ainda. Aquilo que já aconteceu. Aconteceu, não tem volta. Infelizmente, vamos talvez perder 4 milhões de toneladas, mas ainda podemos aí minimizar efeitos danosos para frente. Pode ter certeza absoluta. Essa conversa minha com o presidente da FAEG foi uma conversa sincera, sem programação nenhuma, e isso que está acontecendo e o que aconteceu na FAEG hoje é um alerta não só para você, produtor rural, mas para toda a comunidade do estado de Goiás e brasileira. Sem dúvida nenhuma. É importante a gente ressaltar também, na semana passada, entregamos um documento elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da CNA, ao ministro, colocando essas situações todas, né? É para que a gente possa antecipar algumas coisas que possam vir para frente. Por exemplo, renegociação das dívidas vencidas, alongamento de possíveis produtores que possam não ter condições de honrar seus compromissos bancários, a antecipação de pré-custeio já para a próxima safra, já começamos a elaboração de um novo plano safra para o próximo ano, já encaminhamos ao Brasil todo, vamos fazer várias reuniões regionais em todo o país, para que a gente possa estar aí buscando soluções e principalmente uma atenção muito especial ao seguro rural. Isso nós precisamos resolver, fez parte da nossa conversa. Fez parte da nossa conversa com o ministro Fávaro. É claro que não depende apenas dele, mas depende da área econômica do governo federal. Mas precisamos sensibilizar essas pessoas que o seguro rural é extremamente importante. Tá certo. Zé Mário Cirani, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, obrigado e um abraço a todos. Obrigado. Essa conversa que eu tive com o presidente da FAEG foi muito proveitosa. Nos bastidores da conversa, nós observamos uma série de fatos, de alertas, que agora eu vou passar para você que está nos acompanhando. Realmente nós estamos com uma situação, vamos dizer assim, climática, complicada, não só em Goiás, mas basicamente no Brasil todo. E como foi dito, chove muito numa região, basicamente não chove na outra, e naquelas regiões que chove, está sendo chuvas, pancadas muito fortes e totalmente irregulares. Nós temos exemplo que às vezes chove numa fazenda ali e na outra aqui não chove. Uma está colhendo e a outra perdeu a lavoura. Isso está sendo muito comum. Nós temos hoje, basicamente no estado de Goiás, por volta de 25, 27 municípios que estão com problemas seríssimos, mas seríssimos, de falta de água. E aonde eu quero chegar
com essa explicação que eu vou dar agora. Eu quero estar redondamente enganado, redondamente errado no que eu vou dizer. Mas nós estamos correndo um risco muito sério, não de ter um desabastecimento de alimentos, mas de ter uma falta de produtos, uma escassez de produtos, e isso fazer com que o preço desses produtos aumente para você, consumidor. Esse risco nós estamos correndo. Nós só vamos ter uma certeza real a hora que nós terminarmos a colheita da soja, que tem muita gente aí que já terminou a colheita, outros nem colheram ainda vão colher, e tem muita gente aí que plantou milho e também não sabe se vai colher ou não. É uma situação delicada. E quando a gente fala que é o setor agropecuário que está numa situação difícil nesse momento, pode ter certeza absoluta que você também que está nos acompanhando poderá ter uma situação também delicada quanto ao setor produtivo. Por quê? Por tabela, a gente deixa de produzir e automaticamente nós não temos produto para oferecer para a população. Esse é o grande problema. Aí gera problema no transporte, gera problema em supermercado, gera problema de falta de leite, gera problema de falta de carne. Nós estamos realmente numa situação muito delicada. Infelizmente, e mais uma vez eu quero frisar, eu quero estar redondamente enganado de tudo isso que eu estou falando. Infelizmente, esses próximos 60 dias serão fundamentais para a gente ver a real situação da economia agro, não só de Goiás, mas como do Brasil também. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Uma pessoa, ela é capaz de conseguir qualquer coisa se o seu entusiasmo não tiver limites. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.